Saravá, desenvolvimento mediúnico. O processo de desenvolvimento é extremamente mal compreendido. Sabe por quê? Porque as pessoas acreditam que durante o processo de desenvolvimento mediúnico haverá uma possessão espiritual contrária à sua vontade. E, gente, aqui eu já vou desfazer um mito muito importante. Você vai estar presente durante sua incorporação. Você vai ver tudo que os guias falam e fazem. Você vai ouvir tudo que eles falam. Você vai sentir as coisas. E muitas vezes, a voz que vai sair da boca da entidade, da boca do médium, é a voz do médium. Mas com a sabedoria da entidade, com o trejeito da entidade. Mas isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece depois de um processo de confiança que você pega com a sua entidade, com os espíritos que trabalham com a sua mediunidade. Então é importante aqui você sempre colocar na tua cabeça que o desenvolvimento mediúnico é passo a passo, nenhum é igual ao outro, todos os processos de incorporação são diferentes e que você não vai ficar totalmente em transe. Existem situações que o transe se dá tão profundamente que isso pode vir a acontecer, mas é mais difícil, é raro, isso às vezes demanda anos. Então, dentro do seu processo, do início do seu desenvolvimento mediúnico, até mais ou menos 2, 3, 4, 5, 7 anos, bem provável que a sua mediunidade seja extremamente consciente e mais frágil. Assim, qualquer interferência em volta pode causar um desatino aí e você perder a sua conexão espiritual. Isso é normal, entenderam? É normal. Infelizmente, as pessoas criaram um mito em cima da incorporação, onde que as pessoas são possuídas, os espíritos tomam completamente a mente delas, apagam elas e fazem o que bem quiserem com elas. E que os bons médiuns são assim. Cara, nem sempre. O médium inconsciente verdadeiro, ele nem sabe o que está acontecendo com ele. Logo, pode ser acometido de uma obsessão espiritual sem nem saber o que aconteceu com ele. Ele pode dar passagem por um espírito negativo sem nem saber o que o espírito está fazendo. E ele não tem controle sobre a matéria dele. Já o médium consciente, com o trabalho mental e com discernimento, ele liberta cada vez mais as amarras e permite que aquela entidade trabalhe por meio dele para ajudar ele no processo da mediunidade. E tem uma diferença muito grande entre mediunidade consciente e intuição. A intuição, ela não tem o concurso direto da entidade na nossa matéria e nos nossos trejeitos. Ela acontece com uma sugestão ao seu inconsciente, aquela vontade. Eu acho que eu não devia ir por essa rua. Eu não acho que eu não devia falar com essa pessoa. Essa é uma intuição, uma inspiração que você vai receber. Ou eu acho que essa pessoa está demandada. Usou eu acho, tem a dúvida, é intuição e inspiração. Tá? Agora, a incorporação consciente, ela se dá com a entidade se aproximando de você, ainda dividindo, né, o dupletério, seu dupletério com você, ela manipulando isso e muitas vezes ela tendo que ir também contra a sua própria vontade, porque você está com medo ou você não está deixando ela trabalhar totalmente. Dentro de um processo de desenvolvimento mediúnico, de uma incorporação consciente, vocês têm que entender uma coisa. É importante que você participe também do processo da incorporação. E isso não é animismo, isso não é mistificação. Você está ajudando a entidade e você está treinando o seu corpo e a sua mente para permitir que aquela inteligência exterior consiga trabalhar dentro da sua psicosfera, sem você achar que as coisas são muito loucas, muito estranhas, muito alienígenas. Então esse treinamento ele vai auxiliar no processo da incorporação em si. Então quando você estiver no desenvolvimento mediúnico, bater os tambores lá e for chamado uma linha e você sentir uma vontade de levantar o braço, fazer um símbolo, mesmo que você ache que é coisa da sua cabeça, no desenvolvimento mediúnico, faça. Permita que isso aconteça. Eu vou ser muito ridículo. Se permita ser ridículo. Aquele momento é um momento de quebrar limites, para você romper o limiar entre o consciente e o inconsciente, entre aquilo que você julga ridículo e o ridículo totalmente ali, porque é nesse limiar, tá, que acontece o processo da mediunidade, acontece o processo da magia espiritual. Então é preciso quebrar alguns paradigmas.
Você é um médium consciente como 99% da população. E você vai participar das consultas, você vai lembrar das coisas, você vai interferir, você vai fazer tudo isso. E nós sabemos, nós pais sabemos. Mesmo quando o filho de santo vem com aquela, mas ele disse, eu não lembro, mas eu acho que é isso, me falaram. Ah, o Cambone disse, isso e aquilo. Até chegar num processo de incorporação, mesmo consciente, onde o transe é profundo, que se apague da sua cabeça as informações que ocorreram durante o transe, isso vai um tempo, tá? Hoje, né, há uns anos, né, uns 4 anos para cá, que isso começou a acontecer comigo. E eu trabalho quantos anos na Umbanda, né? Quantos anos eu estou na Macumba, propriamente dita. Eu tinha uma incorporação, que eu participava da incorporação, uma incorporação consciente, mas eu tinha tanta confiança nas minhas entidades que muitas das coisas que acontecia ali é como se fosse um sonho, é um onirismo naquele momento ali. Então, é aquelas imagens nubladas, enevoadas, aquela sensação de eu acho que eu vi isso, não tenho certeza. Eu estava ali naquele momento da incorporação, só que isso é apagado da minha mente porque tem uma outra mente processando todas essas informações, que não a minha. Eu só estou ali vendo vislumbres. E hoje, né, com o desenvolvimento, com a confiança espiritual que eu conquistei com as entidades, com o caboclo e com o Exu, e olhe, é só com o caboclo e com o Exu, eu sou completamente apagado. Mas não quer dizer que eu não seja consciente. Eu estou consciente, eu tenho certeza que eu estou consciente. Mas a minha confiança nessas duas entidades é tão grande, a nossa ligação, o nosso amálgama espiritual é tão profundo, a nossa trama espiritual, que eles conseguem controlar completamente o meu corpo e apagar aquilo que eu não preciso saber da minha mente. Olha que interessante, né? Ah, mas isso aí você está falando vai ser animismo. Será? Veja pelos resultados. Essa é a questão. Por que ninguém toca nesse assunto? Com medo de ser taxado como um médium fraco, com medo de ser taxado como um médium animista, com medo de ser taxado como mistificador. E isso é uma bobagem, cara. Você tem que analisar as coisas pelo resultado. E aí a gente conversa sobre isso em outra oportunidade, em outro vídeo, sobre mistificação, animismo e essas coisas mais. Isso existe? Existe. Mas é uma coisa que a gente tem controle e noção. Nem sempre o animismo é ruim. E nem sempre ajudar a entidade a se manifestar é ruim. Lembre-se que o corpo é seu e ela pega emprestado. Então você precisa permitir que ela tome conta do seu corpo. E se você puder ajudá-la nesse processo, melhor ainda. Por isso que é tão importante que você estude, para afiar a ferramenta mental e espiritual para que a entidade consiga se manifestar plenamente sem você bloquear ela. Axé, Saravá, Mukuyo no Zabi.